Boa tarde a todos, irmãos, amigos. Sou a Ana, sou trabalhadora da Associação Espírita Fraternidade e hoje venho trazer uma reflexão a nós. Hoje escolhi para trazer o capítulo 19. A fé transporta montanhas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá no item 1, temos assim o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe apresentou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles nada puderam fazer, não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está lá em São Mateus, capítulo 17, 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que se não consegue fazer, quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são tantas montanhas outras que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Esta fé não procura os meios de o vencer, porque não acredita que possa vencer. Então a fé, A fé é o combustível que nos leva à frente. Mas a fé é raciocinada, Essa fé que a doutrina espírita, o espiritismo nos traz. Não aquela fé cega, que fanatiza, que escraviza, que embrutece, entorpece muitas vezes. Mas aquela fé raciocinada. A fé é a esperança, pois sabemos que Jesus veio trazer o amor. Veio nos dizer, mostrar que o nosso Pai maior, nosso Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Não um Pai que castiga, mas um Pai amoroso e justo e bom, que nos ama a todos nós indistintamente. Todo efeito tem uma causa. Tudo que plantamos, colhemos. Então não há castigo divino. Tudo aquilo que nos acontece de mal, de alguma forma, são consequências. São consequências de escolhas. Escolhas não tão bem feitas, mal pensadas, desta ou de outras encarnações que tivemos. Então a fé raciocinada nos mostra
que podemos modificar o nosso futuro, plantando coisas boas. Embora que lá no passado as sementes não foram tão boas, mas hoje podemos não estar já colhendo, né, frutos tão doces, mas sabemos que podemos preparar o melhor para nosso futuro. Então a fé é o que acalenta, o que conforta o nosso coração. E tenho mais um pedacinho aqui nesse livrinho da Janete Azambuja, Compaixão, a Sementeira do Amor. Tem um itemzinho que diz assim: a verdadeira fé. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se protege, se conjuga a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros infligidos. Com o tempo, diz aqui, né, todos os espíritos desenvolverão a virtude da fé. Então, diz aqui que a fé configura confiança e que somente pode ser sentido em relação a alguém que conhece a si mesmo. Conhecer é tomar consciência, ao menos de uma parte mínima, dos atributos de alguma coisa ou de alguém, tendo certeza de sua presença no mundo e não duvidando das suas potencialidades, em que pese não se compreenda plenamente a essência de cada uma delas, e não se consiga reproduzi-las. Dessa forma, quando se conhece um Deus, confia-se nele. Foi dessa forma que se confiou os inúmeros deuses da antiguidade, tomando consciência de qualidades de acordo com as limitações da própria consciência. Deus, sabemos que existe. Sabemos que Deus existe e que Ele é eterno, ou seja, sempre existiu e sempre existirá. Mas pelo ângulo material tendemos a imaginar como Ele surgiu. Qual é a sua origem? Conhecemos-lo pela consciência de que Ele existe, pois a nossa razão ao observarmos as suas obras, entre as quais nos incluímos, percebemos que Ele é real e que possui determinados atributos, mas não temos a condição de compreendê-lo plenamente. Então, Deus, né? Deus é o princípio, é o sentido, é imutável, justo, soberanamente justo e bom. É um Deus de amor, de misericórdia, que nos ama indistintamente, quer como seja que somos. Então, essa fé inabalável em Deus é que nos faz ter a força, a coragem para prosseguir em frente, deixando de lado nossas dúvidas, nossos medos. Nesse tempo, né? Esse tempo de hoje, que é o tempo do medo. Perante essa pandemia que estamos agora vivenciando, é o tempo das incertezas e o tempo do medo. Mas temos que ter, né, a ciência, a consciência de que Deus é que sabe do que é melhor para cada um de nós. Jesus está no leme desse marco. O planeta não está à deriva. Jesus está ali. Temos também de estar junto dele e vibrar em pensamentos positivos, de harmonia, de energia positiva, de
cura, de alegria, para mudar assim a vibração do nosso planeta. E cuidando assim do nosso equilíbrio, sabendo, tendo a certeza absoluta que Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, está junto de cada um de nós, nos amparando, nos iluminando, nos protegendo. É esta fé que nos consola. É esta fé que nos faz crer no futuro. Saber que a morte não existe, que as separações são momentâneas e que um dia na espiritualidade todos nós nos encontraremos com os nossos amados, com nossos afetos. Enfim, temos que cuidar do nosso corpo, da nossa energia, do nosso espírito, dos nossos pensamentos. Higienizar é asfixiar não só nossas mãos, mas nossos pensamentos, vigiar, para assim contribuirmos para a mudança, para a vibração atual que agora está no nosso planeta. Então a fé é imprescindível. A fé é nosso bem maior. A fé não se impõe, mas pode-se praticá-la. Podemos ir treinando a fé. Acreditar em Deus justo e bom já é um bom começo. O desenvolvimento da fé também é um caminho de aprendizado. Aprender a ter fé nos momentos de opressão, esses momentos que requerem observância de fatos, análise dos motivos que o desencadearam, a busca de soluções possíveis e a prática de ações que levem a uma situação futura melhor. Quando se procura uma forma de alterar conjunturas difíceis, naturalmente estamos acreditando que é possível reverter os fatos e obter um resultado favorável, há que implicitamente o exercício da fé. Além disso, busquemos na confiança que se atribui ao Pai, o resgate da própria força, pois nos conectando a Ele, reencontramos-nos e percebemos que se fomos dominados o sal da terra, é porque em nós foi depositada a capacidade de purificação das próprias feridas emocionais, pela habilidade da resolução dos problemas que o processo reencarnatório desencadeia. Então diz aqui, se nós fomos denominados o sal da terra, pois que Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é porque ele acreditava em nós. Ele nos deu um propósito. A nossa reencarnação aqui não foi ao acaso. Todos nós viemos para evoluir, para nos tornar melhores. E é um exercício, sim, diário, de fé, de luta, de vencer o nosso inimigo. Só que o nosso inimigo não é o outro, o nosso inimigo é aquele aqui dentro de nós. É o não perdão, é a mágoa, é a revolta, o orgulho, o egoísmo, vaidades. Estes são os nossos inimigos. E estamos aqui para vencê-los. E acreditamos que podemos vencer, pois que não estamos sós. Jesus está conosco, sempre. Tenhamos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir a sua presença junto de nós. E assim podermos continuar a nossa caminhada, nos esforçando cada vez mais para sermos melhores. Amar nosso irmão, amar nosso próximo, fazer a ele tudo aquilo que gostaria que
que fosse feito a nós próprios. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta a lei maior, este o maior mandamento. Então agradecemos a Deus e a Jesus, né, a oportunidade de falar em seu nome. Falar nessa fé maravilhosa que nos acalenta e conforta nosso coração. E chegando ao nosso encerramento de hoje, nosso coração é só gratidão. Vou dizer uma precezinha do Emmanuel para encerrar assim essa reflexão de hoje. Senhor Jesus, que nos deste um amor maior, coloca por misericórdia a compaixão em nossas almas, para que exerçamos a bondade e a compreensão, auxiliando-nos uns aos outros em teu nome, que assim seja. E assim sendo, está encerrada a nossa reflexão, que a paz, a luz e o amor de Jesus encontrem o coração de cada um neste momento, adentrando o seu lar, levando amor, paz, harmonia, saúde e tranquilidade. E que assim seja.